Sem os principais jogadores, o Tite está conseguindo organizar, no caso, ele e sua comissão técnica, consegue organizar o time e um resultado que, para o final das contas, foi melhor até para o Flamengo. Mas quem estaria reclamando era o Flamengo. Não deixaram a gente cobrar o escanteio. Agora, como tomou o gol, o Atlético Paranaense está reclamando. Então, para você, a reclamação é infundada do Atlético Paranaense? Para mim, sim. O Cuca ficou bravo, o pessoal do Atlético Paranaense ficou bravo. Pô, não pode ter mais acréscimos? Eles disseram que só ia acabar quando o Flamengo fizesse até empatar, gol. falaram que levantou a plaquinha lá, até empatar. Fala nação, aqui de Portugal falando do nosso Mengão. Saudações rubro-negras a vocês, meus amigos aí no Brasil, aqui na Europa, aqui em Portugal. Aqui é o canal Fla React Portugal, em que nós vamos falar agora do nosso Mengão, desse jogão contra o Atlético Paranaense, em que o Flamengo conquistou um ponto maravilhoso lá na casa do adversário. Vamos às notícias do nosso Mengão e vamos aqui partilhar as notícias com você, comentários e falar um pouco do jogo de ontem. Vamos ver aí os cortes que nós preparamos. Eita, nós! Agora vamos falar um pouquinho desse jogo que reuniu duas equipes muito qualificadas do campeonato. Vale lembrar que o Flamengo é o segundo colocado, o Furacão está na quarta posição. Jogo na casa do Atlético Paranaense, o Flamengo muito desfalcado. Aí o jogo vai, se arrasta, vem a penalidade para você, pênalti bem marcado, alguma coisa questionável? Zero polêmica, Leirão. Zero polêmica, né? Eu também concordo. Aí o Fernandinho abre o placar, 1-0 já na reta final. Parecia que o jogo se definiria e aí o Furacão reclama que o Daronco deu acréscimos intermináveis. Sabe qual que é? Fala, Leirão, pode terminar. Não, e aí sai o gol do Flamengo, um gol de um garoto, do Everton Araújo, porque sem os principais jogadores, o Tite está conseguindo organizar, no caso, ele e sua comissão técnica, consegue organizar o time e um resultado que, para o final das contas, foi melhor até para o Flamengo. Um excelente resultado pro Flamengo, né? Jogando fora de casa num campo que é muito difícil de vencer lá, por vários fatores. Primeiro pelo time, que é um time que eu acho que é um time muito bom tecnicamente. Tem um treinador que está fazendo um ótimo trabalho, que ele devia estar com muita vontade de trabalhar, que é o Cuca. E o Atlético Paranaense vem jogando em casa, jogando bem. A questão da polêmica da arbitragem, acréscimo, não acréscimo e tudo mais, se o Daronco termina o jogo antes, quando a bola vai para escanteio, ele termina o jogo, quem estaria reclamando era o Flamengo. Não deixaram a gente cobrar o escanteio. Agora, como tomou o gol, o Atlético Paranaense está reclamando, porque ele dá um minuto a mais, nessa reta final. O jogador de futebol, Loirão, até o árbitro apitar o final da partida, você tem que ficar ligado. Você vê que o jogador que está marcando o Everton, que fez o Everton Araújo, que fez o gol aí, ó, ele só está preocupado em abraçar o jogador do Flamengo. Ele não está preocupado em defender, em tirar a bola. Ele está preocupado só em atrapalhar o jogador. Acabou tomando o gol. É uma questão de critério de arbitragem. A gente já viu jogos que o árbitro termina antes de bater o escanteio. Uma falta aqui é uma falta decisiva. Então, assim, bate lá e bate aqui. Não tem santo nessa história aí. Então, para você, a reclamação é infundada do Atlético Paranaense? Para mim, sim. Porque se fosse ao contrário, estariam reclamando, o Flamengo estaria reclamando também. Teve gol anulado também na partida do Gabigol, enfim, né? Teve gol anulado na partida também do Gabigol. E bem anulado. Bem anulado, e o Flamengo não está reclamando disso. Exatamente, porque a bola vem de um jogador do Flamengo. E o Gabigol estava fora de jogo, ele estava impedido. Eita, tá quente esse brasileiro, tá muito parecido ainda, não tem ninguém desgarrando. Acho que isso tá trazendo um componente a mais, o que é bom para a competição. Paranaense e Flamengo. O Cuca ficou bravo, o pessoal do Atlético Paranaense ficou bravo. Pô, não pode ter mais acréscimos? Eles disseram que só ia acabar quando o Flamengo fizesse até empatar, gol. falaram que levantou a plaquinha lá, até empatar. Aí empatou, terminou. Quando tá errado, Mas todo o mundo gol do protesta. Furacão também foi no final. Também. Então. O pênalti foi antes, mas cobrou depois. Então vamos lá, vamos ouvir personagens desse empate. Os auxiliares do Tite. O Tite estava suspenso, né? Sim. Porque também de vez em quando também fica bravo, também Mais um desfalque leva do vermelho. Flamengo. Então tem os auxiliares. Quem eram? O Matheus, Kleber Xavier e o César Sampaio. Esses três aí que falaram. Foi um empate com gosto de vitória para nós, né? Pela importância do grupo. Por isso que a gente está os três aqui, o grupo que trabalhou na ausência do Tite, um grupo que trabalhou na ausência de 10 jogadores importantes, né? A gente tem 5 na seleção, tem 5 jogadores lesionados. Então a meninada que estava no banco, a meninada que entrou, o grupo, a gente trabalhou muito para esse jogo em cima disso, né? E essa sequência que a gente vai ter pela frente. Então tem que valorizar nesse sentido, como foi o jogo que a gente foi igual no primeiro tempo, melhor no segundo,
criando mais oportunidades e não merecia sair daqui com uma derrota. O atleta que não tem coragem hoje em dia não joga, cara, pelas pressões que tem no futebol. Foi muito importante a gente ter virado o último jogo. A gente não tinha virado ainda desde que a gente tinha chegado e vencido uma partida. Quando chegou no jogo, a gente tomou o gol e senti que os atletas acreditaram que nós tínhamos a capacidade de fazer o gol. E quando um ou outro duvidava um pouco, tava o companheiro do lado que empurrava e não, a gente vai chegar, e tava a gente no banco falando, não, vamos que a gente vai conseguir um empate, cara. E eu acho que isso é uma característica que a equipe vai cada vez mostrar mais. Essa equipe tem alma, mostrou que tem alma. Um jogo ontem muito disputado, muito equilibrado, um jogo intenso, um jogo que, obedecendo aí as características até do gramado, foi um jogo de muita velocidade, de atacar espaço, de lançamento, de correria, de condução de bola. O Atlético começou melhor, ele gosta muito de tentar se impor nos primeiros 15 minutos, quando joga em casa, para não dar tempo do adversário gostar do gramado. E no segundo tempo, algumas coisas foram acontecendo. Ainda no 0-0, o Atlético teve mais oportunidades de gol do que o Flamengo. Mas aí entra o Gabi, olha só, o Gabi no primeiro lance dele faz o gol. Isso bota um fogo no jogo danado. O gol é anulado por impedimento. Aí já apagou o fogo. Não, mas o jogo cresce, o jogo esquenta. A torcida começa a gritar, o Gabi provoca, né? Mostra para a torcida do Atlético que tem a tatuagem da Libertadores, né? Porque ele fez o gol na final. E aí o Cuca joga o time dele para cima. Ele coloca o Julimar, que é o jogador envolvido no pênalti, coloca o Pablo no lugar do Mastriani, coloca o Zapelli, vai para cima, consegue o pênalti e faz o gol no finalzinho. Aí você pensou o seguinte, Atlético vai ganhar. Acabou o jogo. Todo mundo pensou Olha lá isso. o Cuca se benzendo e tal, imagem bonita, Espera né? acabar, Final de tarde. E o Flamengo não se entrega. O legal é isso, o Flamengo todo remendado, porque durante o jogo também perdeu o Bruno Henrique, perdeu o Léo Ortiz. E justamente o menino que entrou no lugar do Léo Ortiz, né, o Everton Araújo, que tinha entrado no finalzinho do jogo contra o Grêmio também, é ele quem aparece depois dessa linda defesa do Léo Link, que é o goleiro reserva do Bento. Olha lá, ele cabeceia para fazer o gol do empate do Flamengo, um empate com gosto de vitória. Já aí, a questão da reclamação do Atlético é a seguinte, né? Ele tinha dado 7 minutos, depois deu mais 1 minuto, ou seja, 53. Esse gol já foi com 53,5, ou quase 54. Então, para o Atlético, ele deveria ter nem deixado bater o escanteio. Bate o escanteio, aí tem uma confusão danada, e depois ele ainda deixa correr mais um tempinho o jogo e termina. Lembrar que o árbitro, a indicação que ele dá de acréscimo... É o mínimo, né? É uma sugestão que ele dá. Ele não precisa seguir aquilo, ele vai sentir dentro do campo a hora de encerrar o jogo. Mas é claro que quando sai um gol no finalzinho assim, dá um bafafá danado, dá muita confusão, dá muito tititi, o Atlético reclama bastante, mas não é nada que seja absurdo, já aconteceu outras vezes no futebol. Como já aconteceu também do árbitro interromper o jogo, acabar o jogo, quando a bola está batendo o escanteio, a bola está no alto, né? Teve Copa do Mundo isso contra o Brasil, inclusive. Mas não é recomendável, né? Não é recomendável. Não é recomendável. Mas acontece. É sarna para se coçar o árbitro que faz isso. Eu acho que em relação a ontem, não. Em relação a ontem é isso. Salvo Espínola, meu mestre de arbitragem, sempre falou, o único lance que você é obrigado a bater antes de acabar o jogo é o pênalti. O resto, o árbitro julga. O jogo de ontem me pareceu normal. É que, claro, quem toma o gol acaba chorando. Agora, o legal desse Flamengo, que o Matheus Bach levantou, é essa coisa de acreditar, né? É um time com capacidade de reação. Aquela coisa do tem que lutar, não se abater, só se entregar para quem te mereceu. Professor. Passou muito isso. É do samba, professor. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu Eu lembro na voz do Almir Guineto, mas ele era o autor também? Temos que apurar essa daí, eu vou ficar na... Fica marcado com o Almir Guineto. A versão clássica é dele, né? É dele. Deixa de lado a esse voz meio rouca. Talvez não seja o autor. Não se abater. Vou levantar aqui. Só se entregar. O Cuca e o Cuquinha foram expulsos, né? O Cuca é expulso porque aí ele começa a falar para o Anderson Daronco, até em súmula do Daronco colocou, né? Que o Cuca, entre outras coisas, diz que o Daronco quer ser sempre a estrela do jogo, ele não é estrela. Tem que se reciclar. Teve gente do Atlético Paranaense que falou, o Cuquinha foi expulso também, e depois do jogo o André Mazuco, que é diretor de futebol do Atlético, reclamou muito dos acréscimos, né? Reclamou muito de como o Daronco esticou um minuto a mais e saiu o gol, né? E aí, claro que o Atlético ficou revoltado com o gol que sofreu. Esse primeiro minuto, todo árbitro tem dado em todo jogo que a gente vê. É sempre o acréscimo e mais um. Porque dentro do acréscimo... Nem sempre.
Não, mas é muito comum. Todo jogo que a Assim, gente às vê, aí vezes o cara sim. fala, mais um. Então esse aí acho que não tem que entrar na conta. A grande questão é para além desse. Mas é uma coisa que o árbitro chama para si publicamente. O lance está valendo. Então o Flamengo lutou, não se abateu. E o Só se Eugênio entregou trouxe... a quem se mereceu. E o Eugênio traz aqui, quem era o autor? Adilson Bispo e Zé Roberto são os autores de Conselho, música eternizada na voz de Almir Neto. Tá aqui a informação do samba, Pronto. né? O olho leal é o Muita raça, né, meus amigos? Muita raça no jogo de ontem, muita determinação do nosso Flamengo. olho leal no campo, é o Impressionante. olho leal na avenida. E no camarote. E a- Adoro. Não, sem camarote, olha aqui. E do camarote. O senhor foi visto no camarote do AMB. Fui No porque, desfile repito, aqui, não senhor. tinha mais arquibancada. No desfile das campeãs eu consegui arquibancada e fui. Olha aqui, Você eu fui chorou quando flagrado você lá. viu vai na avenida. Continue. Não, o Vai fez um belo desfile, mas eu me emociono com a Mocidade Alegre. Bicampeã do Carnaval de São Paulo. Por que o desespero do Atlético com aquele escanteio extra? Porque um minuto antes, já nos acréscimos, quase tinha saído o gol de cabeça do Pedro. Foi. Naquela defesa impressionante do Léo Link. Então ali já havia aquele temor. Caramba, os caras quase fizeram um gol de escanteio. Tinham que marcar melhor, já Tem outro deixaram o Pedro escanteio. cabecear. E aí de novo cabeceou. Bola aérea preocupante. Assim como voltando lá no jogo do Grêmio com o Botafogo, foram duas cabeçadas preocupantes que o Grêmio conseguiu dar dentro da área do Botafogo, uma salva pelo Júnior Santos, outra pelo John. Essa defesa é impressionante, é impressionante. Era para ser a defesa do jogo, né, professor? Que linhagem de goleiros do Atlético, né? Que linhagem de goleiros do Atlético. O Bento, Atlético sempre tem um goleiro. Santos, quem mais? O Vai Everton. mais. Lá O atrás. Everton. Volta lá atrás no Neto. Neto. Nem todos formados pelo Atlético, mas muitos que cresceram no Atlético, né? O Everton não foi formado pelo Atlético Paranaense, mas o Everton vai da se tornou Portuguesa pra lá. O Santos também Mas não. apareceu Também não. para o mundo. no Atlético No Paranaense. Atlético que teve Caju, o Alfredo Gotardi, dos anos 40, chegou à seleção brasileira. Você chegar à seleção brasileira, jogou um sul-americano, jogando no Paraná, nos anos 40... Na época não tinha isso. Era o um negócio goleiro, muito agora sério. me esqueci, me ajudem. Quem era o goleiro do Furacão campeão brasileiro 2001 contra o São Caetano? Flávio. E depois foi Flávio. pro Paraná Clube. E teve Roberto Costa, do grande Também. Atlético de 82, 83, depois foi para o Vasco, né? Ele ganha bolas de ouro da Placar, primeiro pelo Atlético Paranaense e depois pelo Vasco. E as atuações do Léo Link para o Atlético elas são muito importantes, porque dificilmente o Bento vai voltar da Copa América. O Atlético trabalha com a possibilidade do Bento ser negociado, ser vendido. O próprio Bento falou que talvez não volte, né? Meus amigos, vitória na raça, na vontade. A vitória de ontem foi no sacrifício, na raça rubro-negra, partindo em cima mesmo, buscando o resultado até o último minuto. Eu não achei prejudicado o Flamengo, achei que foi pênalti do Davi Luiz, achei que o Gabigol também estava impedido, mas deixa a sua opinião nos comentários, se você achou que o Gabi estava impedido e se foi pênalti cometido pelo Davi. Mas o mais importante do jogo de ontem foi o que o Flamengo fez dentro de campo. A atitude do Flamengo buscando o resultado, uma atitude de quem quer ser campeão. É uma atitude de quem quer ganhar, de quem quer vencer, buscando até o último minuto, como foi contra o Grêmio. É assim, mesmo desfalcado, mesmo na adversidade, o Flamengo está partindo para cima, está lutando pelo resultado e quer ser campeão. É isso, esse espírito de campeão, que nos leva a crer que o Flamengo vai conseguir coisas boas agora no segundo semestre, vai conseguir títulos. Nós temos mais um problema, né? Fabrício Bruno tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo contra o Bahia. Um jogo também dificílimo no Maracanã. Vai ser muito complicado, o Bahia está disputando a liderança também. Então, nós temos mais um desfalque, mais um problema para o Tite resolver. Já são os desfalques que nós já temos, que são os selecionáveis, tem as contusões e agora mais essa do Fabrício. Vamos ver como vai montar o time. Talvez Ayrton Lucas volte, né? Já vai dar uma melhorada, porque aí vamos ter o Léo Pereira já como zagueiro. Então, vamos com tudo, nação, porque nós vamos ser campeões. Vamos ser campeões brasileiros com esse espírito, com essa vontade, com essa raça. O Flamengo tem tudo para ser campeão se mantiver dessa forma. É assim que vai ser, nação. Até o fim, contra tudo e contra todos. É esta a minha opinião. Se você acha que foi pênalti aí não acha que foi pênalti,
que o Davi botou a mão na bola, para mim ele colocou a mão na bola, pode ter sido sem querer, mas foi pênalti. E o lance do Gabigol, que eu também acho que estava impedido. E você, qual a sua opinião? Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, acione o sino da notificação e olha, até a próxima, porque esse Flamengo aí, a gente não pode perder um jogo, agora é contra o Bahia. Vamos vencer o Bahia também, meus amigos. Até a próxima. Um abraço a todos, nação.